UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Sticer e é um prazer estar aqui no estúdio do UOL recebendo o muito talentoso produtor, roteirista e ator Bruno Mazzeo. Obrigado pela tua presença aqui, Bruno. Prazer é meu. Bruno, a gente convidou ele para vir aqui porque ele está, um trabalho dele que está no ar, que eu considero excepcional no momento, que é a série Filhos da Pátria, já a segunda temporada, indo ao ar toda terça-feira na Globo, e é sobre isso que a gente vai começar essa entrevista. Eu queria que você fazer uma pergunta genérica para começar, dando a chance de você explicar um pouco o que é Filhos da Pátria. Pois é, o Filhos da Pátria, ele quando surgiu na primeira temporada, ele se passava em 1822, ele começava em 8 de setembro de 1822, o primeiro dia do Brasil como um país independente. E a ideia era justamente a gente falar sobre a nossa essência. Então, a partir do momento que viramos brasileiros mesmo, por que a gente chegou a um país nessa situação, né? Era tentar falar um pouco da gente. Eu já gostava muito de história, lia muito, sempre li muito. E queria usar a história de alguma maneira. Como a gente chegou a ser o que a gente é, sobretudo, muito os nossos defeitos, né? Exatamente, o jeitinho, né? Aquela coisa toda, certo conformismo. E aí a gente fez uma primeira temporada falando disso, do nascimento disso. Foi 2017. Foi lá em 2017. E aí depois a gente levou, pra você ver, 2 anos, que aí teve todo um novo trabalho de pesquisa, porque veio essa sacada, assim, que eu acho um dos diferenciais do projeto, que é a gente transportar aquela mesma família, né? Os mesmos personagens. Os mesmos personagens, exatamente. Agora nos anos 30, quer dizer, quase 100 anos depois. A série começa no dia da Revolução de 1930. No dia que Getúlio chega no catete. E de quem foi essa ideia de fazer essa transposição, esse teletransporte de 1822 para... Olha, a ideia de transportar no tempo surgiu de um papo meu com a Nanda, né? Bom, precisamos só fazer um parênteses, que o elenco, caso alguém aqui ainda não tenha visto Filhos da Pátria, é Fernanda Torres, Alexandre Nero, Matheus Nastergal, Johnny Massaro, Jéssica Ellen, que é Lara espetacular. Temorô. É um grandíssimo elenco. Time muito bom, né? Muito então, legal. quando você fala Nanda, está falando da Fernanda Torres, que simplesmente rouba a cena. É a maior de todas. É genial, né? E aí foi nisso, num papo desse, a gente não... E agora, será que continua essa história e tal? E aí surgiu essa ideia e eu resolvi levar adiante, porque é um diferencial. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso em nenhum lugar, assim, sabe? Uma mesma história, o mesmo mundo. Na verdade, quando muda a época, né, a gente muda muito, assim. A gente quis pular, inclusive, a República, porque como a gente não fala da história em si, né, a gente fala da história de uma galera que viveu naquele tempo daquela história, né? A gente não interfere na história, a gente não vê o Getúlio, não viu o Dom Pedro. A gente fala deles, eles existem, mas é sobre aquela família ordinária. Quer dizer, poderia ter ido de 1822 para 1889. Poderia, teoricamente seria o caminho natural, né? Mas aí não mudava tanto na questão dos costumes. Entendi. Sabe? Não ia ter tanto uma mudança tão... Não ia ter, e aí para 1930 já é uma industrialização chegando. O terceiro episódio é justamente a chegada do rádio, é um dos meus episódios preferidos, que já está no Globoplay. Está sempre entrando uma semana antes. O que tem de... quer dizer, o que eu percebi vendo os 2 primeiros episódios, assim, é conservada, digamos, a essência dos personagens, né? Sim. Mas tem mudanças também, né? Pois é, isso foi um grande desafio para nós autores, para a gente lá na sala de redação, que era assim, a gente estava ao mesmo tempo continuando uma história, porque falava de personagens já apresentados e que tinham evoluído durante a primeira temporada até o último episódio, mas ao mesmo tempo numa outra situação. Então é um híbrido aí, quer dizer, uma mistura, na verdade, que fica entre
a gente continua eles do jeito que eles acabaram, ou a gente volta à essência deles. Então... Caso, o Geraldo Bulhosa, que é o Alexandre Nero, ele começa a primeira temporada, é um cara super medroso e que vai sendo seduzido e vira um burocrata tão corrupto quanto os outros poder, e tal. Muda a cabeça. E realmente surpreende que começa a segunda temporada, ele de novo está medroso, morrendo de medo de tudo. Exatamente, eu posso garantir que o final dele vai surpreender. Então teve um pouco funcionou essa ideia de... a gente é como se estivesse recomeçando. Recomeçando, pero no mucho, né? Entendi. E assim, outras questões também, tipo o Johnny Massaro e a Lara, que são o núcleo jovem, vamos dizer assim, eles estão 2 anos mais velhos. Né? Então, os personagens têm que evoluir na idade junto com os atores, né? Então foi um desafio muito legal, assim, eu fiquei muito feliz, eu sou muito satisfeito com o resultado, assim. Cada vez que eu saio da ilha de edição, estou indo agora para o Rio editar o 8º e saio sempre muito orgulhoso. Tem motivo. São quantos episódios? São 10. Uma coisa que eu observei, logo, acho que era no dia da estreia no Twitter, e você até comentou, que foi assim, o excesso de referências aos dias atuais. Não que não tivesse na primeira temporada, mas era um pouco mais sutil, né? E você falou que foi intencional essa mudança. Mas olha só, sinceramente, tudo de maneira muito orgânica. Em nenhum momento teve assim, vamos encaixar isso. Arminha e tudo, sabe? Muitas coisas foram acontecendo. Faz um sentido. Eu vou dizer que tem coisa que aconteceu antes, que a gente tinha feito e aconteceu depois. A realidade imitou a ficção. Incrível. Aconteceu mesmo. Coisa que a gente fez por algum motivo e que hoje você vai dizer, nossa, mas eles sublinharam aquilo tanto. Mas você já tinha escrito antes. Algumas coisas são, mas assim, a gente fala, não fala exatamente ou necessariamente desse governo, né? A gente fala dessa essência da política brasileira. Daqui a pouco, você vê, no 2º episódio a gente já está falando de personagens que passaram em governos anteriores, o empresário que se junta, que banca o governo, que ganha facilidades e tal. E a gente vai ter referências a outras figuras, assim, da nossa história política, porque, na verdade, são figuras que permeiam a nossa política desde sempre. Isso que é a essência do negócio. E não tem uma figura política exatamente que esteja sendo satirizada, né? Quer dizer, então, para tranquilizar... parte do público. Não é uma série sobre o governo Bolsonaro. Não, né? De maneira alguma. É sobre diferentes claro que governos. Referências atuais vão estar presentes porque faz parte, a gente está falando dessa nossa realidade, mas tem outros clássicos da política brasileira, do House of Cards brasileiro. Em algum momento, criando a série, você pensou em atuar nela? Nenhum momento. Não? Nenhum momento. Inclusive, quando eu fui na casa da Nanda para fazer o convite oficial, na verdade a Nanda me ligou se oferecendo para fazer a Maria Tereza. Ela é muito minha amiga, então a gente troca coisas e ela tinha lido o Filhos da Pátria algum tempo antes. Um dia ela me mandou uma mensagem falando, quero fazer a Maria Tereza. Eu falei, então já, como não? Aí eu fui na casa dela pra gente conversar e tudo, e aí ela falou, mas não é você que vai fazer? Ela chegou a fazer o Geraldo. Mas realmente no Filhos da Pátria eu não quis misturar as coisas, não quis fazer nem uma participaçãozinha. Por quê? Porque você quis focar no negócio. A minha onda nesse programa, a minha viagem, era estar como autor, sabe? Se eu for me colocar em tudo... Aí tem outra coisa que eu vou ser só ator, tem outra coisa que eu vou escrever e atuar... A minha onda nessa era só escrever, assim, era uma onda, na verdade, de um momento da minha vida que eu fiquei sumido, mas focado nisso. E você é desses autores, você cobra respeito ao texto, assim, integralmente? Você topa conversar? Não, eu já trabalhei o desapego, né? Quando eu escrevi Sai de Baixo, eu fui obrigado a trabalhar o desapego para parar de sofrer. Que mudava muito. Mudava tudo, era improviso o tempo inteiro, eu ficava... alucinado, nós autores, que a gente tinha ficado pensando naquele gancho horas e eles mudaram. Chegava lá. Mas agora eu vendo no vivo, eu falo, ainda bem que faziam isso, que era muito melhor o improviso. E é um time de improvisadores inacreditável. O Miguel, então, estava voando, né? Mas então eu trabalhei um pouco o desapego. Então é claro que eu sou ator também, então eu sei que quando o ator chega no set, ele vai trazer alguma coisa dele,
vai trazer um olhar dele, o diretor também. Por isso, inclusive, eu evito ir ao set. Tá. Eu sempre vou, faço uma visita, dou um beijo nos amigos e vou embora para deixá-los à vontade, sabe? De poder brincar com isso. Agora, só não pode mudar a essência do que tem que ser dito, né? E quando eu chego na edição para finalizar o programa, às vezes eu identifico, falo... Isso aí tinha no texto, porque isso não é bom. E às vezes também tem coisas que passaram, que não foram feitas e eu nem noto, entendeu? Deixo livre, inclusive, o montador, para às vezes ele mudar uma cena de ordem, porque ele achou que... vai ficar melhor. É um trabalho em equipe, não tem jeito, é completamente equipe. E eu gosto muito assim, tenho grandes parcerias com diretores. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bruno, eu assim, na minha visão, apesar do bom humor e de ser, acho que está classificado como uma comédia, é uma série triste no fundo, né? Você concorda? Concordo. Não sei se triste, mas agoniante um pouco. Mas a comédia vem da tristeza e vem do drama. Eu penso sempre assim, a situação é dramática, o seu olhar vai transformar numa comédia, mas é sempre de uma situação ruim. Né? Aquela história, você dá uma topada hoje, você xinga 10 gerações, e amanhã você conta para um amigo rindo do ridículo que foi aquela topada, né? Então, só que ali, como fala muito da gente, da nossa realidade, da nossa história e da nossa essência, eu acho que dá um incômodo, assim. Às vezes dava pra gente na redação, dava pra gente, quando a gente estava lendo lá em casa, todo o elenco, lendo relaxado e curtindo e tal, às vezes... dá na edição, deu no set, algumas coisas a gente ameniza, outras não, mas ela flerta com a melancolia, até com um certo drama. A personagem da Jéssica Ellen, ela pontua o tempo inteiro, ela aponta o dedo para o espectador o tempo inteiro. Ela a consciente dali, né? Desde a primeira temporada, né? Na primeira temporada ela fazia a escrava da família. E na segunda ela faz a doméstica da família, quer dizer, que é quase uma evolução da escravidão, né? É a mais sábia. É a mais sábia, exatamente, é quem mais sabe, é a que tem os sonhos mais claros, né? E tem um final bem bonito nessa também. É um personagem que a gente cuida com muito carinho. Muito legal mesmo. Lucélia. E ainda é cedo falar isso, mas a gente pode esperar uma terceira temporada? Eu acho que não. Eu até tenho na cabeça já algumas coisas. Eu já sei a época, eu já sei muitas situações, mas eu não, por enquanto, eu não vejo... Seria o quê? 1990? Não, ainda tenho que antes para chegar lá. 1964? Não, também não. Mas vamos guardar de surpresa para um dia, quem sabe. Mas por que você está achando, está mais para não ter uma terceira? Porque é um projeto muito trabalhoso, assim, sabe? Eu fiquei... eu não posso fazer outras coisas. Quando você está fazendo? Quando eu estou, assim, a gente ficou na sala de redação, eu e minha equipe incrível, durante 1 ano e meio, de segunda a sexta, entendeu? Quantos roteiristas? Nós éramos, acho que 5. 1 ano e meio? 1 ano e meio, assim. Entre que aí vai, escreve, anda, volta, não é por aí, troca, aí vem outro pesquisador, traz outras coisas. Porque na outra vez a gente teve mais tempo para se preparar antes. Então, quando a gente começou a escrever, a gente já tinha lido tudo. Agora a gente foi meio lendo. Aí cada um lê uma biografia, lê um livro específico, vai trazer uma coisa. Para a gente conhecer o universo e tal. Então foi bem trabalhoso, assim. E agora eu entro num período oposto a isso, que foi o tempo que eu fiquei em casa escrevendo, que é no set. Eu tenho o ano que vem inteiro dentro do set. Vamos falar já disso. Antes de a gente falar um pouco de futuros projetos, eu queria falar de um outro projeto que você hoje, esse ano, você também te deixou presente na televisão, embora tenha sido gravado antes, que foi o remake da Escolinha. Sim. Que, na origem, era uma temporada de 7 episódios, era uma homenagem, né, uma homenagem do Viva. Do Viva para a Escolinha e para o Chico Anísio. E
O que aconteceu que está na 5ª temporada? Pois é, eu também não sei. Quer dizer, eu sei, agora eu sei, mas... Foi uma coisa imprevista. Completamente, porque eu já tinha dúvidas se faria ou não. Fiquei um tempo. Na origem, lá no início. Lá atrás, quando eu fui convidado pela Clarice Goulart, que era executiva do Viva, ela me fez o convite na Bahia, a gente estava em Boipeba. E eu, na hora, falei, não, menor possibilidade. Menor, por quê? Porque era seu pai para fazer. Era recente a morte do meu pai, era uma coisa que eu não sabia se eu queria mexer, fiquei com medo da reação, mesmo, lógico, sabe? Fiquei com medo vamos falar assim, pô, o cara também fazer... De um oportunismo, de alguma coisa, em tempos violentos. Aí questionei, tô afim de passar por isso e tal. Mas aí, conversando com amigos e tudo, eu topei. E aí... quando terminou a primeira temporada que ela foi ao ar, a reação, assim, foi muito surpreendente, sabe? A onda de amor. De amor, de afeto, de afeto. Sabe? Foi uma corrente de afeto que veio, assim, que a gente não esperava, nenhum de nós, assim. E todo mundo tinha feito com o maior respeito, sabe? Ninguém fez de deboche, todo mundo fez seguindo o texto certinho, com o maior respeito com aquilo tudo. E, de repente, a gente foi atropelado por uma onda de afeto e aí não tinha como, sabe? E aí foi indo, né? E aí, a penúltima eu já achei que era a última. Entendi. A penúltima para seguir eu tinha colocado... Que foi a quarta, eu acho que... essa foi a quinta. Então, nessa eu já tinha colocado uma certa condição que era de trazer o Márcios para cuidar do texto, sabe? Porque Márcios Melling, porque o Péricles Barros, que era o redator final nas primeiras, tinha saído para fazer novela e tal. E o Márcios é um cara que eu confio muito, é muito meu amigo, e eu sabia que ele ia, com a equipe dele, que é incrível, achar um jeito de, mesmo dentro daquele formato, dar uma renovada de alguma maneira. E aí eu acho que, em termos de resultado, eu acho que talvez tenha sido a melhor temporada. A de 2018. Essa agora, quinta. 2019. Essa que foi a primeira que ele fez. E aí, enfim... Então tem perspectiva de continuar. Talvez. Que legal. Pô, boa. Isso já, não vai ter, segundo o Bruno, mas também não estou acreditando muito, não vai ter Filhos da Pátria 3, mas a chance de ter a Escolinha 6 é possível. E aí, assim, depois da Escolinha eu comecei a ser chamado de o filho do Chico Anísio, né? Pelo menos não era antes. Não era. Nunca tinha sido. Nunca tinha sido. Pelo menos isso já foi depois de velho, eu não tive que levar tanto para análise. Pesa, você não te incomoda? Não me incomoda, mas como eu já tinha feito tanta coisa, sabe? Mas é incrível, porque realmente... Mas isso muda, viu? Já tive muito de onde eu ia, o cara falar, pô, que cilada, hein? Já teve a fase de falar, e aí, comeu? Sabe? Agora é o filho do Chico Anísio. Mas tem um lado que é muita homenagem dizer claro, isso. Claro, né? completamente. Mas eu entendo que você tem que discutir isso no divã também. Né? Totalmente. Sei que a pergunta é difícil, mas você tem um tipo preferido na Escolinha que você gosta mais? Cara, eu vou dizer os que eu mais rio ali na hora. Lucinho, que é a pessoa mais engraçada que eu conheço. Faz o papel que era do pai também. Que era, então ele faz brilhantemente. Lúcio Mauro Filho. E também é muito a relação ali nossa, que é muito íntima, então ele me pega de surpresa muito e tal. A Dinê, que é outro que me surpreende muito, que começou respeitando o texto, agora já muda tudo, só vem me dizer a deixa, ó, vou falar tal coisa quando acabar, para eu saber que horas eu posso falar. Mas eu gosto de vários, eu adoro Dani Calabresa, adoro Evandro, sabe? Agora eu acho que o Matheus Solano, acho que o Érico Braz entrou muito bem. Enfim, eu acho que todos ali fazem muito bem. Todos ali são homenagens. E esse sucesso realmente é a prova que se encontrou uma forma, um jeito de fazer isso muito legal, né? Porque a chance realmente de as pessoas falarem, bom, e daí, né? Verdade. Né, eu acho que isso teve... E tem uma coisa muito legal, assim, que a Escolinha, ela foi um programa que passou por muitas gerações, né? Então, tem muita gente que fala, eu via com meu pai falecido e agora meu filho vê comigo, sabe? Um programa que meio que pega... um target bem aberto, né? Então ele pode fazer isso nas famílias e as pessoas falam muito isso. Isso é legal. Isso é bem bonito, eu acho. Bruno, você tá já na estrada há uns 20 anos fazendo...
por aí, televisão. Talvez até mais. Tá. Tudo na minha vida é mais de 20 anos. Você não tem começou nada muito que criança, seja, né? Tem Mas nada enfim, que seja criando, menos pelo menos está há uns 20 anos. Você acha que hoje é mais difícil fazer humor do que há 20 anos? Por quê? O que mudou? Não, eu não acho que seja mais difícil ou mais fácil. Tem coisas que são mais difíceis, projetos que são mais difíceis, ou momentos em que você leva com mais dificuldade, mas eu não faço relação com épocas. Não, essa coisa do politicamente correto, você acha que isso não é uma questão? Não, para mim não. Eu acho que o humor, ele é uma coisa que fala da sociedade, ele é atual sempre e tal. Então, é natural que ele tenha que evoluir junto com a sociedade, sabe? Então, essa questão do politicamente correto mesmo é um termo que às vezes varia, né? Ele é sobre uma coisa, 10 anos atrás era diferente do que é hoje, né? Então, é difícil às vezes rotular o que é, mas eu acho que tem situações que não cabem mais no nosso cotidiano, consequentemente, não cabem na nossa dramaturgia, né? A não ser que você esteja fazendo uma crítica àquilo, como é muito Filhos da Pátria, né? Que tem personagens fascistas. Mas... Você acha que eu entendi? Entendeu? Então, para mim, não é uma questão. Eu acho Legal. que, assim, essa coisa apoiada em... Você via na escolinha, a gente tirou o personagem da Ellen Rocha apagar o quadro, por exemplo. Tiraram. Tiramos, que era uma coisa que a mim incomodava desde a segunda temporada, que eu pedia, gente, isso não tem mais a ver, isso é velho, isso é de uma outra sociedade, sabe? E agora o Márcio concordou comigo e o personagem continua, mas... Desde quando que ela não está... Nessa temporada. Nessa ela parou nessa temporada. Nessa ela parou, e tá tudo certo, o personagem tá lá, a Ellen manda super bem. Mas enfim, isso é uma coisa interessante. Que, sabe? Você falou que ano que vem você quer fazer outras coisas e o que está em pauta é voltar ao Cilada, é isso? Pois é, voltar ao Cilada. Conta um pouco desse projeto, que você pode... Eu sei que você não pode falar muita coisa, mas... Mas assim, o Cilada, ele acabou faz 10 anos, né? Quando eu parei o Cilada... Você fazia para o Multishow. Fiz uma pequena temporada no Fantástico. No Fantástico. No Fantástico a gente fez assim 8 curtinhos. Mas assim, ele saiu muito no auge dele, sabe? E eu decidi parar porque eu estava já realmente esgotado. Eram 53 episódios temáticos, né? Quando é temático, você fica mais fechado. Eu achei que não tinha mais tema. Entendi. E por uma questão criativa, eu achei que era hora de parar. Mas eu sempre ouvi muito das pessoas em rede social, rua, e do Casé, meu sócio, produtor do programa. Tem que fazer. E aí agora pintou essa possibilidade do Globoplay. Fazer para a Globoplay. Fazer para o Globoplay, o que me interessou muito também, porque de alguma maneira remete ao início do Cilada, quando a gente foi o primeiro programa de dramaturgia do Cabo Brasileiro, né? Era uma época em que não se fazia dramaturgia. A gente pegou aquele orçamento micro, fez quase um teatro filmado, e bancou aquilo ali. E no Globoplay, de alguma maneira, é também uma coisa que está chegando, sabe? Os orçamentos são menores também. Mas tem mais liberdade, não? Em termos de conteúdo, Na não? liberdade, eu sempre tive liberdade total, assim, já escrevi 16 episódios e ninguém falou nada até agora. Dessa nova, já Dessa nova leva. Mas, assim, 10 anos depois, já surgiram novos assuntos. Quando a gente acabou, não existia iPhone, não existia tablet, não existia Facebook. Na última temporada a gente fala de Orkut, sabe? O celular era de... A sociedade mudou muito, né? Então... Tem muito assunto. Surgiram novos assuntos, 10 anos depois, então... Já está gravando? Não, a gente só grava no segundo semestre do ano que vem, eu estou escrevendo. E eu li que, não sei se ainda também é para o ano que vem, se um projeto envolvendo a adaptação do romance Fim, da Fernanda Torres. O que é esse projeto? É um projeto da Nanda, com o Andrucha. Uma série? Uma série baseada no livro dela, que é maravilhoso. Muito bom. Muito bom. A Nanda escreve muito bem. É o primeiro livro dela. Foi o primeiro livro de romance, né? E aí eles vão adaptar. Aqueles amigos, todos meio cafajestes. Já no fim da vida, né? E aí eles me fizeram um convite, o Andrucha, e eu fiquei muito afim. Então vou estar lá fazendo um dos protagonistas. Você vai ser um dos personagens. Tá. E é um trabalho muito desafiador, porque são várias idades e tudo. Mas acho que não posso falar mais, eu não sei até onde eles me deixam. Eu não sei nem se eu já podia estar falando. Não, mas isso já saiu alguma coisa. Isso também é para o ano que vem. É para o ano que vem. Tá. E tem mais alguma coisa? Não. E tem um filme que eu devo rodar no fim do ano.
no ano 2020. No fim de 2020. O fim de 2020 é um ano de 7. Eu rodo Cilada, rodo filme, tudo para 2021. E aí é um filme, um roteiro meu com Lusa Silvestre, que já é um parceiro de vários carnavais, em direção do Homero Oliveto, chamado Quase Eu. Quase Eu. A gente está finalizando o roteiro e tudo. Uma história original. Uma história original e fala dessa coisa tem a ver com a internet, com a vida virtual e a vida real, onde isso se mistura, sabe? Você vai atuar também? Eu vou atuar. Vou atuar também, que já tem tempo também que eu não faço cinema. Legal, muito bom. Então, provavelmente não vai ter... Eu ia te fazer uma pergunta, você pode responder ela teoricamente, que eu ia perguntar assim, sobre o Bruno, ator de novela. Quer dizer, você não vai ter espaço para um ator de novela. Mas você gosta de fazer novela? Eu lembro, os últimos papéis que eu lembro que você fez foi o Rui, na Regra do Jogo, e o Tom em Cheio de Charme, que foi um sucesso. Antes eu tinha feito só uma, que era Beleza Pura, que era o Zé Henrique. Novela da Andréa Maltaroli, que infelizmente nos deixou cedo. Mas... E foi a que eu mais gostei de fazer, Beleza Pura. Foi a que eu mais gostei de fazer, assim. Mas eu me diverti fazendo. Eu topei fazer sempre por ser uma onda diferente. Sabe, eu tinha combinado comigo mesmo que seria 5 anos entre uma e outra. Da primeira para a segunda eu repeti. Até que teve o convite do João Emanuel e da Amora. Aí eu falei, não, dessa dupla aí eu não posso dispensar não. E interrompi esse processo. Mas realmente é uma coisa que toma muito tempo, né? Então, exige uma dedicação. Exige, você tem que parar a sua vida para aquilo ali. Mas em breve, quem sabe, se me convidarem. Você acha legal, né? Você falou, legal. Tem um programa, eu não sei se você trabalhou na criação, como atuou de humor, que eu gostei muito, que foi o Junto e Misturado. Sim, sim. Eu acho que foi um programa um pouco... Ele passou... antes da época. Não está errado, né? Eu também acho. Você escreveu também? Sim, era um projeto meu. Na verdade, isso foi uma encomenda na época, acho que do Manuel Martins, que era diretor na Globo. Assim, se não me engano, é 2010 que eu acho que foi esse programa. Né? Era para... Ele me encomendou uma coisa nos moldes do Cilada. Só que eu preferi fazer uma coisa de galera, sabe? Eu queria muito ter um programa de galera. E aí eu chamei o Fábio, que já era meu amigo, Porchat, que se não era conhecidão ainda, né? E o Greg também, meu amigo do Vivier, o Vivier, de muitos anos, e tenho uma admiração gigante por ele, pela arte dele. E aí eu chamei os dois, chamei Débora Lam, minha parceira do Cilada, a Renata, minha parceira de muito tempo, de vida. A Débora tá no ar, né? Não tá no ar, não. Ela tá no Zorra. No Zorra, exato. E a minha parceira do Cilada, né? E Fabíola, enfim. E aí eu quis fazer esse programa de galera. E a gente fez uma temporada que, infelizmente, era sexta, meia-noite. Então não tinha muito jovem vendo, mas... realmente, depois até teve um segundo lote que foi na gaveta e foi exibido, acho que 2 anos depois. A gente, na verdade, teve um segundo lote que foi interrompido no meio. Aí Fábio e Greg seguiram suas vidas e fizeram Porta dos Fundos. Inclusive, o Fábio usou no Porta dos Fundos alguns textos que ele tinha escrito para o Junto e Misturado que não foram usados. Eu tenho carinho por esse programa, assim, como espectador, que eu falei, esse programa é muito bom e não pegou. Eu acho que não tiveram paciência com ele. Mas realmente, se fosse hoje em dia, teriam. Eu acho que sim. Eu acho que de alguma maneira ele veio antes da hora. Né? Veio. Eu achava bem diferente, assim, e a coisa de ter o traje a rigor na abertura também, o traje também estava sumido do grande público. Eu achava que o traje tinha um humor ali que tinha a ver com a gente, enfim. Mas é isso, acontece. Pô, muito legal. Estamos chegando no fim, já falou de tudo. Mas eu ia te pedir para fazer um convite, vamos voltar aqui a Filhos da Pátria. Se você fizesse um convite, por que o espectador que ainda não viu deve assistir essa série? Olha, eu acho que o espectador deve assistir essa série porque é muito interessante rir de si mesmo. É muito interessante poder participar do debate da sociedade através da comédia, que é a minha praia, e eu acho que é uma maneira super eficaz, sabe? Sem ser panfletária, sem ter certeza de nada, mas a poder apontar o dedo para as nossas questões enfim, eu acho que é um programa que fala muito da gente. Eu acho que é um programa relevante, divertido, contundente e atual, a beça, e com um elenco incrível.
E eu acho que já falei coisa suficiente, né? Ó, eu devo dizer o seguinte, eu concordo totalmente com todas essas qualidades que você apontou do programa. Por isso fiz tanta questão da gente fazer essa entrevista, porque eu acho tem que falar mesmo desse programa, que é um programa muito legal, importante, tá isso na TV aberta, né? Um programa que foge do óbvio, faz pensar. Pô, que legal, A gente é muito feliz, como eu te falei, assim, acho que todos, eu ia falar da equipe de autores, mas eu acho que todos ali, o elenco, todo mundo ficou muito feliz de estar fazendo, de estar falando sobre isso, sabe? E tem a coisa do Globoplay, então assim, quem não viu ainda, também no Globoplay pode ver, ainda não todos, mas... Outro dia eu não vou entregar aqui o nome, porque o cara é pessoa pública, me falou que estava assistindo a primeira temporada. Porque também a primeira temporada também passou muito tarde, então muita gente nem ouviu falar do programa, né? Mas ele está lá no Globoplay, a primeira temporada inteira. E dá agora... para assistir a segunda sem ver a primeira, mas a primeira é muito legal. Vale a pena. E é isso, o Globoplay está sempre botando uma semana antes. Então hoje, já indo ao ar o terceiro, no Globoplay já está o quarto, vai entrar o quarto. Pô, muito obrigado, Bruno, por você ter vindo aqui. Adorei ter vindo. Foi rápido, mas foi o tempo que a gente meio planejou de conversa. Muito sucesso e para o seu 2020 também todos esses projetos deem certo. Que eu desejo obrigado, Maurício. Um grande prazer estar aqui. Valeu, brigadão. Essa foi aqui uma entrevista com o Bruno Mazzeo para o UOL. Obrigado, até a próxima. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.